Bora! Quer orar, é? Tu quer? Pode orar. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por estarmos aqui, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos trazer a Tua sabedoria e derramar no alto sobre nós, Senhor. Porque o que nós falamos, nós aprendemos de Ti, Deus. Que o Senhor encontre os corações certos através desses vídeos, Deus. No nome de Jesus, que o Senhor possa usar o Jack, usar a Rebeca e usar, Senhor, não para que nós possamos engrandecer, mas que o Teu nome cresça, Senhor, e que nós diminua, nós até desapareça, Senhor, porque a vontade é a Tua. E que o Senhor se faça presente aqui neste lugar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bora. Vícios emocionais. Vícios emocionais. Vícios emocionais. Vamos falar de vícios emocionais. Bom, vícios emocionais, eu entendo que é assim. Existe duas essências. Uma essência é uma natureza divina, uma natureza do próprio Deus, e a outra essência é uma natureza caída. Quando as pessoas falam assim, existem muitos conflitos, essa fulano está com conflito de identidade, crise de identidade. Essa crise de identidade é esse conflito entre essas duas naturezas. Deus te deu uma natureza, uma essência própria e pura para que você possa conviver com o mundo, um mundo natural onde não havia pecado. E todo ser humano, ele sente falta dessa natureza. Por que ele sente falta dessa natureza? Por conta de uma natureza caída, estabelecida no Jardim do Éden. Houve a queda, né? E quando o homem foi lançado fora, ele entrou nele uma outra natureza. Mas, Felipe, o que é que isso tem a ver com vícios emocionais? Já estava pensando. O que é que isso tem a ver com vícios emocionais? Começa com o que é vício emocional. Pronto, eu vou entrar agora. O vício emocional nada mais é do que a fuga dessa natureza, da natureza da essência de Deus. Quando eu construo essa fuga, que fuga é essa? Um drogado, ele quer usar droga? Não. Ele não quer, mas ele usa para quê? Para sentir o prazer. E por que ele quer sentir esse prazer? Porque ele não tem prazer na sua essência. Mas o vício que ele tem é emocional ou é vício em uma coisa física, na droga? Por que isso se torna um vício emocional? O vício é emocional. A droga é só o efeito. Existe uma causa pelo vício. O vício está na causa. O vício é a insatisfação da essência. Se eu tenho uma essência de ter uma família bem construída, essa é a minha essência, de ter um casamento com uma pessoa, de multiplicar, de ser fiel, não é assim que a gente promete? Quando se casa? Então essa é a essência. E por que uma pessoa que é viciada em traição, ele trai? Porque ele tem um vício no prazer da traição. Ele não quer trair, mas ele trai por causa do vício. E esse vício é exatamente o conflito que ele tem entre duas naturezas. O que o diabo veio para o mundo para quê? Matar, roubar e destruir. Através de quê? Da natureza caída. E essa natureza caída é exatamente o motivo pelo qual ele usa a pessoa a ser um viciado naquilo que ele quer que você seja. O que é um viciado em drogas? É uma pessoa que está insatisfeita com sua natureza, que é a sua essência. Essa natureza divina. A primeira natureza. O viciado em traição é uma pessoa que tem insatisfação na sua essência, na sua identidade. E o fato dele ter essa insatisfação na sua identidade, ele cria uma fuga. E essa fuga é exatamente a fuga para o vício. Aí ele vê a droga, ele vê uma mulher, um relacionamento extraconjugal, e ele vai sentir prazer naquilo ali. Por que ele está... Beleza, a natureza caída. Porque ele está insatisfeito com a essência dele por conta da natureza caída, é isso? Exatamente. Eu tinha ouvido que os vícios talvez fossem situações que a gente se coloque, que o cérebro da gente se acostuma, até por conta da questão dos hormônios, que se coloca, a gente acaba que de tanto passar por aquela situação, a gente fica viciado naquilo. Sim. É isso mesmo? Também, é porque nós temos que entender... Vai, pode falar. É que a visão que eu tinha era essa. Mas tá certa. É porque quando a gente... Agora eu estou entrando em quê? Em duas essências. Uma natureza caída e uma natureza divina. A essência de Deus. Lá em 2 Coríntios 13:13 fala o quê?
Temo, porém, que a mesma serpente que enganou Eva no jardim é a mesma que corrompe a vossa mente. Por que ela corrompe a vossa mente? Porque a única forma dessa natureza caída, do Lúcifer, vamos dizer, usar as pessoas a serem viciadas emocionalmente é corrompendo a mente das pessoas. Sim. Entendeu? Sim. E como que ele corrompe a mente? Jogando vícios emocionais nas pessoas. Através de quê? Dos exemplos dos seus pais, através do que ele viu, ouviu e sentiu. Constrói um vício. Aí ele vai atrás do prazer. Mas ele vai atrás do prazer para fugir da essência. A fuga é que te leva ao vício emocional. Do prazer ou não, né? Porque às vezes você se coloca em situação que não é muito legal, não. Bom, Tipo situação, trazendo aqui pra mim, de estresse. De adrenalina. certo. Tu tinha... Fala sobre isso. Por exemplo, eu tinha uma coisa X pra fazer. E eu ficava deixando pra depois. E fazia só na hora, porque era... Eu entendo assim, tá? A minha leitura, pode ser que não seja. Porque era viciada, talvez, na adrenalina que aquilo ali causasse. Quando tava tranquilo, tava tranquilo e ficava deixando pra depois. Aonde é que tá o prazer aí? Aí é que tá. O prazer está em tu não fazer na hora. Ou Quando- talvez na sensação de que consegui no momento difícil. Porque o teu prazer, ele está exatamente no tu não fazer. Por exemplo, você tem alguma coisa assim, você tem alguma coisa para fazer hoje. Você deixa para amanhã. Quando esse conseguir deixar para amanhã, vem uma sensação de adrenalina, um prazer. Sim, Você tá entendendo? entendi. Um Entendi. conforto. Esse conforto é onde está o teu vício. Conforto não, desconforto, que é uma loucura. Mas é um conforto para tua mente. Sim. O que é um vício emocional? É tu fazer algo que tu não quer fazer. Mas existe um prazer por trás da dor. Sim, entendi. Consegui entender, né? Entendi. A minha visão sobre vícios emocionais, ela parte do seguinte raciocínio. Normalmente, a gente responde mais pela emoção do que pela razão. A emoção é um sentimento mais um impulso para uma ação, certo? Em momentos de traumas na nossa vida, ficam gravados na nossa mente impulsos para determinadas ações, que quando a gente se depara com ações parecidas na nossa vida depois, na nossa mente vai puxar, vai fazer aquela correlação com aquele evento que passou no passado e você vai agir da mesma maneira. Essa é a visão que eu tenho de vício emocional. O que é que você acha sobre isso? Também faz sentido. Porque assim, quando eu espiritualizo, eu vou fundamentar aquilo, o vício emocional. Sim. E o vício emocional acontece, como eu já falei, através dessas duas essências. Essa natureza caída, ela usa não só você, o que foi que você viu no passado? Aquilo que os seus pais faziam, aquilo que você viu, ouviu, através de pessoas que tinham suas naturezas, sua natureza caída. Entendeu? Sim. Essa natureza caída, ela te proporciona relatos que vão converter a tua mente e retirar da tua essência. Por que a nossa luta é nós consigo mesmo? Porque, como eu já falei, nós temos duas naturezas. Existe uma luta de uma natureza caída com uma luta entre uma essência, identidade e pecado. Quando eu pego essa natureza caída e vou introduzir essa natureza caída na natureza de renascimento através de Cristo, eu saio da natureza do pecado e passo a quê? A ser renovado em Cristo Jesus. O que acontece? Acabam os meus vícios. Eu que traía, não traio mais. Eu que fumo, não fumo mais. Eu que usava droga, não uso mais. Por quê? Porque entra numa cultura de renascimento. Eu volto à minha essência. E a essência do maligno que constrói esses vícios, ela acaba se esvaindo. Sim. Faz sentido? Conseguiu entender? Então, você que era não é mais. Porque você renasceu naquela mesma essência divina. Você era do pecado. Só que Cristo veio para quê? Para te devolver a tua essência. E não só por esse tempo, mas por uma eternidade. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai te tirar dos vícios emocionais. Só que ainda assim ficam vestígios. Como você falou, uma procrastinação.
vamos Um dizer... exemplo tão bacana, uma pessoa que ela vivia numa situação de família, ela era oprimida pela mãe. Uhum. E vivia sob aquilo ali de estresse e era bem oprimida. Depois que saiu, ela começou a criar situações para ela de opressão, no sentido de até restrição alimentar, sabe? Tudo bem. E aí, esse tipo de coisa, e aí quando você fala, e eu fico preocupada não, mas eu fico um pouco indignada, acho que por falta de entendimento, porque eu vejo que muitas coisas daí nascem do período de quando as pessoas são crianças. Isso. Que elas não têm controle sobre nada, e isso é muita maldade. Exato. Né? Exato. É muita maldade. E que isso repercute para a vida dela inteira. É cruel demais. É por isso que havia uma perseguição. O homem ele tem uma insensibilidade com o que se relaciona à criança. Na realidade, por quê? Porque a gente não consegue entender como que uma criança começa a projetar a sua vida. É tanto que a gente não consegue baixar o nosso nível e ir até o nível das crianças. Por quê? Porque a gente não tem sensibilidade. Não consegue entender que aquela criança vai interpretar da forma de como ela consegue ver, não da forma como eu quero que ela veja. E aí eu acabo introduzindo um vício nessa criança. Isso aconteceu desde a época de Faraó, quando ele chegou e mandou matar todas as crianças no tempo de Moisés. E a mesma forma aconteceu com Herodes. Ele mandou matar todas as crianças no tempo de Jesus. Olha como que as crianças daquela época conseguiram construir suas vidas. Com perseguição, enfim. Como que Basta a notícia de que vai nascer uma pessoa para libertar o povo, já manda matar todo mundo. Já manda matar todo mundo. No caso do Egito, Moisés libertar o povo do Egito. Exatamente. E Cristo também libertar todos, né? Todas as Se trata pessoas. exatamente de libertação. Então nós um dia fomos crianças. Uhum. Certo? E quando nós quebramos os nossos vícios emocionais, nós fazemos o quê? Nós, além de nos libertarmos, nós libertamos pessoas. Sim. Então, tudo que se trata da liberdade. Por que é que Cristo fala? Cristo nos libertou, lá em Gálatas 5, para que nós possamos ser verdadeiramente livres e não escravos. Porque quando nós saímos do jugo da escravidão, nós saímos de quê? Nós saímos exatamente dos vícios emocionais que o pecado nos proporcionou. Agora tu falou sobre a essência de Deus nas pessoas e o pecado. Como é que eu sei se eu estou respondendo às coisas da vida, às situações da vida pela minha essência pecaminosa ou pela minha essência divina? Aí você vai exatamente buscar saber em você quais são os seus defeitos. O que é que se eu te fizer uma pergunta agora, o que é que você faz hoje que você não gostaria de fazer, você sabe responder? Sim. Pronto. Quando eu te disser, o que é que você faz hoje que você não gostaria de responder, você vai gerar uma resposta. Essa resposta, ela vai ter uma ligação com o vício. Por que tu não gosta? Porque a tua essência te cobra. Que essência? A natureza de Deus. Então, se eu encontrei a minha natureza divina, quer dizer que eu ganho o poder de deixar de fazer o que eu não quero fazer? Exatamente. Porque tu vai entender a tua identidade. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu conversei com uma pessoa, ela tinha vício de pegar dinheiro, certo? Com a agiota, um irmão lá na igreja. E o pastor me chamou para poder conversar com ele. Eu cheguei para ele, faça uma relação de tudo que você precisa melhorar agora. Aí ele pegou, para minha vida melhorar agora, agora. Aí ele falou assim, eu precisaria agora de tanto. Aí e depois se relacionar com Deus, e depois minha família, e depois fazer doações, e depois meus filhos, meu casamento. Aí eu disse, nossa, então você precisa de dinheiro para poder fazer com que tudo isso mude. Onde é que está o vício dele? Dinheiro. Entendeu? O que é que vai desfazer o vício? Quando ele busca primeiro fazer a essência. Olha só onde é que estava a essência. Ele falou onde estava a essência. Na família, no relacionamento com Deus, no doar. E onde é que estava o vício? No dinheiro. E o mais impactante é que era exatamente a fuga dele. A fuga da essência. O vício é como se fosse uma espécie de fuga. O drogado, ele não está querendo simplesmente sentir prazer na droga. Ele está querendo fugir daquilo que ele queria e não conseguiu ter. Entendeu? Então, essa pessoa, o que foi que eu disse?
você vai primeiro modificar aqui para que isso que aconteça. Porque como você é viciado nisso, isso aqui vai aparecer. Você é um cara que entende de mecânica quântica e sabe que tudo que aquilo que a gente foca expande. E além de expandir, atrai. Sim. Não é assim? Então o que é que acontece? Eu vou atrair o vício para minha vida. Quando você rompe esses vícios emocionais, vai gerar um conflito muito forte, porque é uma guerra entre o quê? Natureza caída e a essência. Entendeu? Eu vou te falar um evento aqui para tu me dizer se caracteriza um vício emocional. Uma pessoa, um homem ou mulher, que sempre se relaciona com pessoas que são canalhas, por exemplo. Isso é uma forma de vício emocional? Vício emocional. Primeiro, ela é para ter uma pessoa. Essa pessoa é para ter uma pessoa. Ela é para casar com essa pessoa, construir uma família com essa pessoa. A essência, ela promove isso. Foi a única coisa que Deus falou sobre nós. Certo? Sim. Uma essência. Mas Felipe, mas existiu Salomão. Mas existiu Davi. Existiu ou não existiu? Davi é modelo? Todos pagaram um preço por isso. Porque eles obedeciam quem? Quando Davi obedecia à sua essência, ele tinha o quê? Sucesso. Mas quando ele obedecia à natureza caída, ele tinha fracasso. E como fracassou, e não só fracassou, como foi punido por isso. Salomão foi a mesma coisa. Teve um êxito gigante lá em Eclesiastes, ou em Provérbios, com toda a tua sabedoria, com a sua sabedoria, e teve uma destruição grande lá em Eclesiastes. E é por isso que ele fala muito sobre que vaidade, tudo é vaidade. Porque ele entendeu que faltava uma essência que ele precisava praticar. Quando ele perde essa essência, vem o quê? A natureza caída vem à tona. E aí pega os teus vícios emocionais e puxa. E aí o que cresce nesse mundo são vícios emocionais. Através de quê? Dessa natureza caída. Quando o cara recebe a natureza divina, ele tem uma nova oportunidade. Para quê? Para retirar todos esses vícios. Então essa mulher aí, ela precisa o quê? Entender a natureza. Ela tem que entender que isso é um vício. Tem que identificar primeiro. Tem que identificar, ela tem que confrontar para depois aparecer aquilo que Deus já planejou para a vida dela. Sim. Aí por isso são pessoas que estão fugindo do propósito. Como é que uma pessoa identifica que ela tem um vício emocional? Exatamente. Olha Vício emocional e bloqueio é a mesma coisa? Parecidos. É porque o vício, você sente prazer. E você sente muito prazer. Por isso que nós usamos o termo vício emocional. O bloqueio emocional é trava. Ele não faz. Ele não faz, ele tem medo. Pronto. O bloqueio ele está relacionado ao medo. O medo de falar em público é o quê? É um medo. Entendeu? É um bloqueio, uma trava, uma crença. O vício não. Eu quero fazer o contrário porque eu sinto uma procrastinação, como você falou aqui. Eu sinto prazer em não fazer. Porque se fosse um bloqueio, você não fazia de jeito nenhum. Entendeu? Ele está travado. Mas o vício não. Eu quero fazer. O que é uma mulher que fica com uma pessoa e com outra quer isso? Como você falou, ela não fica com a pessoa? Sim. Ela não tem vontade de casar? Às vezes até casa? Trai o marido? Sim. Então, ela não é bloqueada. Ela tem um vício de traição. Ela tem um vício disso, entendeu? O A bloqueio gente vai falar sobre vitimismo também. O vitimismo é um vício emocional? O vitimismo se o vitimismo é um vício emocional, é um bloqueio É um e bloqueio? um vício emocional.